Bem-vindo a este programa especial do CEP, o Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Desde meados de 2020, a gente vem produzindo um podcast de análise mensal sobre os assuntos da política, da economia e do cenário internacional para ajudar o empresário a entender a conjuntura atual. Sempre com os comentários dos economistas Antônio Lanzana e André Saconato e do sociólogo e cientista político Paulo Delgado. E aqui eu aproveito para fazer um convite para que você conheça melhor o trabalho do Conselho. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Ele vai te levar para a página do CEP no portal da FEComércio São Paulo. Lá você tem acesso aos artigos, aos podcasts já gravados e às ações desenvolvidas no âmbito do Conselho. E o programa de hoje não é especial apenas por ser uma edição em vídeo, mas por conta da participação do nosso ilustre convidado. A gente tem o privilégio de receber o economista Pércio Arida, ele que foi presidente do Banco Central, do BNDES e um dos idealizadores do Plano Real. Pércio, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem, é um grande prazer estar com todos vocês, amigos aqui de longa data. Estar com você, Lanzana, Paulo Delgado, André, Guilherme. Bom, e além de ser em vídeo e com a participação do Pércio Arida, esse programa se diferencia também pela abordagem. A gente vai fazer um debate mais amplo, com um olhar de longo prazo, diferente das análises mensais que a gente costuma fazer nos podcasts. Para dar início ao nosso debate, eu queria ouvir vocês sobre a pressão inflacionária. No último mês de agosto, a ferramenta Google Trends revelou que as buscas dos brasileiros pela palavra inflação atingiram o maior nível desde outubro de 2014. Outubro de 2014 que marcou uma das eleições mais disputadas da história. E foi nesse ambiente que vimos, no governo Dilma Rousseff, ressuscitar o dragão da inflação. É bom lembrar, em 2015, a inflação oficial ficou em 10,7%. Hoje vivemos novamente um cenário preocupante, diferente do vivido no governo anterior e bem distante da hiperinflação da década de 80 e início de 90, resolvida com o Plano Real, do qual o Pércio, como todos sabem, é um dos autores. Na sua avaliação, Pércio, o que está complicando mais o cenário de preços atualmente e podemos dizer que estamos entrando numa estagflação? Claramente está tendo um aumento de preços bastante difundido, não é um aumento tópico de preços. Sem parte influenciado pela dinâmica da taxa de câmbio, nós deveríamos esperar, com o boom de commodities, uma apreciação da taxa de câmbio, que claramente diminui as pressões inflacionárias, e pela própria instabilidade que o país vive, estamos vivendo, pelo contrário, uma depreciação da taxa de câmbio que complica o combate à inflação. Há um outro aspecto também, que é um aspecto importante, que é a crise hídrica, né? Todo mundo que está olhando a conta de luz aí vê o tamanho do problema e está longe de ser óbvio que o Brasil possa, na verdade, com certeza escapar de um racionamento. Depende muito do regime de chuvas que vai se iniciar de outubro, mas de outubro até abril, né? Se tivermos regime de chuvas ruins, o racionamento de energia vai ser inescapável, né? Mas, para tentar evitar isso e poupar energia, está tendo um aumento substantivo das contas de luz e do custo da energia como um todo. Tem também um terceiro aspecto, que é uma percepção que o Banco Central está, na linguagem do mercado, atrás da curva, né? Que o Banco Central está subindo a taxa de juros, o mercado está sempre antecipando, e o Banco Central estaria indo atrás, digamos assim, do prejuízo, né, causado pela taxa de juros baixa de 2%. É claro que é uma percepção muito dominante hoje em dia, é claro que ela faz preço, né? Empresários e controladores de preço em geral olham a expectativa da curva futura, né, e usam aquilo para balizar suas próprias expectativas. Mas é um processo que, em algum momento, tem que ser quebrado, porque, em algum momento, o Banco Central tem que dizer, olha, esta taxa a qual eu cheguei, pode ser 9, pode ser 10, o número que for, é suficiente, porque tem que levar em conta que política monetária tem efeitos defasados, né? Então, o Banco Central tem que enxergar um bom tempo à frente, né? Então, em algum momento, ele vai ter que parar a subida de taxa de juros e colocar um freio no processo. Inflação, hoje em dia, é um problema conhecido.
os remédios para curar o problema são amargos, mas o problema é conhecido. Em outras palavras, você não está tratando de um Covid, de um fenômeno que não se sabe como debelar exatamente. Inflação se sabe. Tem dois tipos de inflação, se estiver movida a mecanismos inerciais ou não. Se não estiver movida inerciais, ela é uma inflação muito mais baixa, tipicamente de um dígito. E essas inflações de um dígito, ou algo no máximo até 2 dígitos, só diminuem com forte controle de demanda agregada, né? Em outras palavras, se a gente vai ter estagflação ou não no ano que vem, é muito difícil saber, depende, inclusive, do funcionamento da taxa de juros internacional, né? Se o FED tiver razão e a inflação for um fenômeno basicamente temporário e fizer primeiro uma diminuição do volume de compra de ativos e só depois a taxa de juros, é uma coisa. Se o FED, por algum motivo, acelerar o processo de normalização monetária, certamente complica o nosso problema aqui. Então, é muito cedo, se nós vamos ter racionamento ou não, ninguém sabe. É muito cedo para saber se a gente vai no cenário de estagflação ou não. E há, por último, um componente muito importante, que eu, como falei, tem um componente de expectativas nesse processo, né? Essa incerteza institucional que nós temos, que é enorme, olha a quantidade de zigue-zagues que já houve, né? Você teve o 7 de setembro, depois teve a carta do Temer, depois teve as manifestações que a esquerda não se juntou, e uma hora parece que a terceira via vai, outra hora parece que a terceira via não vai, uma hora parece que o Bolsonaro vai dar o golpe, mas depois não deu, voltou atrás, mas você sabe que vai tentar dar de novo. Essa situação, que não é incerteza política eleitoral normal, é uma incerteza institucional, muito mais grave, certamente leva a 2 tipos de comportamento. Primeiro, adiar todos os investimentos, né, o máximo possível, até ter clareza do cenário. E, segundo, ter um processo de fixação de preço que é, de certa forma, precaucionário, né? Quer dizer, eu quero cobrar um preço alto, ter a barriga, acumular caixa, porque eu não sei muito bem para onde a coisa vai se encaminhar, né? Isso tudo porque nós não estamos com o problema de que a variante Delta, por algum motivo, está causando menos preocupação aqui do que se imaginaria, né? Senão teríamos mais um fator complicador. Então, essa incerteza institucional e mais os riscos da variante também tem um efeito ruim sobre a inflação e crescimento, né? O cenário para o ano que vem está longe de ser um bom cenário, né? Do ponto de vista econômico, longe de ser. Eu queria pegar um pouquinho o tema da inflação e fazer umas questões olhando assim um pouco mais estruturalmente a inflação. Eu fiz um levantamento muito rápido aqui. O IPCA está subindo continuamente desde 2017. Cada ano é acima do outro. 2017 estava em 2,95 e nós viemos subindo. Nenhum ano ele conseguiu retroceder, né? Eu acho que isso tem talvez alguma coisa um pouco mais do que conjuntural por trás dessa aceleração da inflação aí ao longo dos últimos 5 anos. Eu acho que, claro, a gente tem uma limitação que você bem abordou. A gente sobrecarrega a política monetária na medida em que você não tenha uma contribuição, digamos assim, da política fiscal. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu, que era como é que você via a atuação do Banco Central nesse cenário, mas eu queria levantar uma outra questão que você citou aí, a questão da inércia e de expectativas. Nós estamos com o INPC acima de 10, né? E ele é um indicador forte para negociações coletivas que vão aumentar bastante nesse final de ano. Pergunta que eu fazia, dada toda a sua especialidade em inflação inercial, se nós não estamos correndo o risco de ter uma ampliação de indexação a partir dessas taxas aí superiores a um dígito. Estou dizendo ampliação de indexação porque não extinguiu a indexação, né? Ainda tem uns mecanismos de indexação, mas até que ponto essa pressão adicional sobre salários não pode ampliar um período de reindexação e dificultar a convergência da inflação, principalmente em 2022? Olha, 2 aspectos aí. Primeiro, pressões salariais, regulações sindicais, quando o mercado de trabalho está aquecido, são uma coisa. Quando o mercado de trabalho está desaquecido, são outras, né?
Nós temos hoje sindicatos muito mais fracos do que já tínhamos e mercado de trabalho desaquecido. Então, para mim, está longe de ser óbvio que você vai conseguir, que você vai ter, digamos, aumentos salariais muito expressivos no próximo round de negociações. Tem um outro aspecto também, quando se fala em indexação, que parte do... Existe uma indexação, digamos assim, espontânea, tá? Mas existe indexação forçada por lei, né? O que acontece em contratos como aluguéis é praticamente quando você impede o aluguel curto e obriga o aluguel longo, você, para um país que tem uma memória inflacionária, você obriga uma indexação. Não é à toa que, se o Tesouro fizer uma emissão de longo prazo, é certamente mais barato para o Tesouro emitir baseado na inflação do que emitir em termos nominais, né? Que o prêmio de risco que seria exigido para o mercado para emissão nominal seria muito alto. Então, eu acho que, assim, se nós não tivermos o deslize da indexação oficial, e eu vou explicar depois o que é difícil você ir para um sistema de indexação generalizada com a taxa de desemprego tão alta. O que eu chamo de deslize de inflação oficial é o seguinte: temos política de salário mínimo, né? Você vai indexar o salário mínimo à inflação ou não? Bom, tudo indica que sim, mas aí você já tem um elemento de indexação importante, né? Porque não é só pelas finanças públicas que impactam toda a previdência, mas é para o setor privado também. A base está indexada, né? Você tem os reajustes de funcionários públicos. Teve um congelamento de salário, não de progressões salariais, mas de congelamento de salários. Existe uma expectativa em todo o funcionalismo público de recomposição de perdas salariais, né? O governo vai sancionar ou não vai? Isso funciona como um guia para o resto da economia enorme. O governo vai dizer, olha, essa inflação que aconteceu para trás, o gato comeu e eu começo daqui para frente. Não é uma retórica, é uma retórica defensável, porque veja o seguinte: numa recessão da magnitude que nós tivemos, todo o desemprego veio do setor privado. Você tem um argumento razoável para dizer o seguinte: olha, quem teve estabilidade de emprego não deve ter o mesmo salário real, quer dizer, senão você está dando um duplo benefício, né? Estabilidade de emprego e salário real constante. Bom, fácil falar, o governo vai ter coragem de fazer isso ou não. Esse elemento da ação de governo faz muita diferença. Se você indexar o mínimo e reajustar os funcionários públicos de acordo com a inflação passada, você vai certamente gerar um efeito de imitação, um efeito de emulação para o setor privado enorme, né? O governo vai ter força para fazer isso, vai ter um ano eleitoral, né? Ano que vem. A tentação é grande. Então, eu estou mencionando aqui que tem, em princípio, eu estaria tranquilo quanto ao processo de indexação, mas depende intrinsecamente do governo, né? De como o governo vai conduzir isso. Eu achei que essa formulação de incerteza institucional, ela é um quadro, né? Uma pintura muito clara dessa gramática confusa que o Brasil está vivendo. O que eu queria te perguntar, Pércio, com a sua experiência de governo, enfrentando conjunturas políticas e econômicas confusas, nós podemos dizer hoje que a crise da democracia brasileira ela é maior do que a crise econômica brasileira e que é essa crise da democracia que está produzindo e agravando os problemas econômicos? Olha, que ela está agravando os problemas econômicos, eu não tenho a menor dúvida. Porque ela cria uma incerteza sobre o futuro, que é de um caráter que você não consegue, para usar a linguagem de mercado, não tem hedge possível, né? Uma coisa é, olha, se o câmbio vai desvalorizar ou não, posso tentar fazer um hedge, mas o tipo de incerteza institucional de que nós estamos falando, não tem muito hedge possível, né? É claro que
todos nós olhamos o Brasil e pensamos, bem, as instituições são fortes, etc. Não? Mas eu sempre acho que a gente tem que olhar isso com uma certa humildade sobre a nossa própria visão, porque eu vejo o que aconteceu na Venezuela. Não? Eu acompanhei de perto o que aconteceu na Venezuela. Ninguém anteviu o que ia, para onde a Venezuela ia acabar chegando. As pessoas assim apoiaram Chávez, porque era o menor dos males, porque tinha ameaça da Farc, que não era tão ruim assim. Tinha a ministra da Fazenda que parecia ok, que parecia que ia fazer um acordo com o fundo. E as coisas foram tomando outro rumo. E, no final, as pessoas se perceberam que, olha, está tarde demais para reverter. Entende? Então, esse tipo de crise é um tipo de crise que a gente tem que ser humilde, no sentido que podemos usar o melhor da nossa capacidade política de análise, mas a complexidade da realidade sobrepassa a nossa capacidade de análise. Então, o risco é real e é um risco não rediável, que dificulta enormemente a nossa vida econômica, não tenho dúvida. Dizer que a crise é causada pela instabilidade institucional, aí eu acho que é um pouco forte, porque a crise é causada por um conjunto de más políticas, em boa parte delas econômicas mesmo, e de más decisões. Olhar o que aconteceu com o Covid aqui no Brasil, se olha o número de mortos per capita e compara com outros países, assim, teve uma tragédia aqui que outros países não tiveram. Por inépcia do governo, não tem outra. Por que o governo não respondeu 60 e tantos e-mails da Pfizer? Bom, é inépcia, não tem outra. Não tem outra descrição. Incompetência. É o negacionismo. Isso complica o problema. Políticas para a Amazônia complicam o problema, porque não só nós estamos nos furtando a nossa responsabilidade perante o mundo, na questão ambiental, como estamos deixando de atrair capitais no mundo todo, pela consciência empresarial que hoje existe sobre os problemas climáticos. Então, o governo, ele tem um aspecto, independente da ameaça à democracia, de más políticas que nos prejudica enormemente. Pega a reforma tributária. Pode criticar a PEC 45, melhorar aqui e ali, enfim, tem tecnicalidades variadas. Mas se você conseguir eliminar esses impostos de intermediação, é um enorme ganho de produtividade e eficiência. A reforma estava ali perto do gol, entende? Mas, enfim, o que acontece? Aí tem um ministro obcecado com a CPMF que torpedeou a reforma. Bom, isso, claramente, não tem nada a ver com a ameaça à democracia. Entende? Tinha uma agenda liberal que nunca foi implementada. Se o Bolsonaro não deixa, se o ministro não tem competência, sei lá, isso é outra coisa. Você pode discutir a beça assunto. O resultado é o seguinte, não andou. Entende? Então, na prática, eu diria que para você assim, tem um bom aspecto da nossa crise econômica, que é um governo incompetente, é um governo que está aquém da tarefa. Se tem um presidente da República notoriamente aquém do que se imaginaria como presidente da República, sem dúvida, mas tem um governo que está aquém. Então, nesse sentido, eu acho que se você disser que a democracia, a ameaça à democracia é a causa dos nossos problemas, aí Paulo, eu já acho um pouco forte, entende? Porque agora, muito da causa dos problemas é o governo mesmo. Entende? Essa ideia do despreparo do governante para o poder, esse é um dos problemas que ocorre em vários países. Ocorre que tem países que resolvem isso mais rápido, dentro das regras democráticas. Esse é um problema. Então, o Brasil está com um problema de trânsito. Vamos dizer, tem um engarrafamento institucional também no Brasil, porque a economia, a sociedade, a política estão andando cumprindo e descumprindo a lei, ou também porque a democracia não está bem organizada no Brasil. Há uma disfuncionalidade vamos dizer, no edifício democrático brasileiro. E aí, que é o tema seguinte do nosso debate, é o seguinte, que reforma atinge mais esse edifício, essa disfuncionalidade? O que nós precisamos de fazer para que
As pessoas ficam aí achando que estão precisando de lutar para defender a democracia e, na verdade, nós estamos precisando, talvez, de lutar para melhorar a democracia. A democracia está sendo tocada com instituições complicadas, um Estado caro, complicado, ineficiente. Então, esse seria uma coisa que nós gostaríamos muito aqui, os empresários aqui da FEComércio, os associados, ficam muito preocupados com esse trânsito da democracia, da eficácia do Estado, da política fiscal, dos impostos, e que se refletiu, como você disse muito bem, no próprio tratamento da pandemia. Cada um começou a fazer a lei do jeito que achou que era melhor para o cidadão, porque não havia um comando central no Brasil cuidando da saúde dos brasileiros na pandemia. Eu acho que tem, Paulo, eu acho que tem um aspecto que é o seguinte: quando você nada aguenta a má administração. Para a melhor companhia do mundo, põe um CEO incompetente, ele vai preencher os outros cargos com gente incompetente, a companhia decai ao longo do tempo. Não adianta, é inexorável. Então, a má administração é fatal. Então, a primeira coisa, os primeiros desafios aqui é eleger um bom presidente, o que parece uma coisa... Mas é o primeiro elemento da solução, porque é o presidente que conduz a agenda. Nós temos um problema complicadíssimo, se conseguirmos eleger um bom presidente, que é o problema dos chamados 100 dias de governo e os seguintes. Né? Eu vou explicar melhor o que eu tenho em mente. Um bom presidente pode rapidamente mudar o clima político do país. Né? Vamos lembrar o que era o Brasil pré-Plano Real, pré-lançamento do Plano Real e depois com a eleição do Fernando Henrique. Quer dizer, não aconteceu nada, foi um ano ali entre uma coisa e outra. Mas o ano fez uma diferença monumental de criação de capital político, de eleger um presidente da República, a criação de um centro social-democrata, assim por diante. Mas se Fernando Henrique é eleito, e pergunta se por onde começo a dissolver o imbróglio, digamos assim. Entende? Você começa fazendo uma reforma tributária ou você começa quebrando os monopólios estatais? Ou você começa dando independência para o Banco Central? Ou você começa mudando a rede de proteção para os menos favorecidos da sociedade? Ou você começa fazendo abertura econômica? Bom, se você tentar agir em todas as frentes ao mesmo tempo, acontece algo que aconteceu com Jimmy Carter, que tinha um programa de reformas enorme, enviou tudo ao Congresso ao mesmo tempo, e o lobby contra a medida A se aliou ao lobby contra a medida B, e os dois lobbies votavam contra as duas medidas. O resultado não dava nada. Então, você escolher qual batalha você vai travar na partida é fundamental. E qual batalha vai te travar vai te dar continuidade para ter outras batalhas para frente. Então, existe um problema, que é um problema que não é um problema típico. É curioso que ninguém em economia fala do assunto, mas é o problema seguinte: qual é o sequenciamento político ideal das reformas? Supondo que o novo presidente queira manter seu capital político ao longo do tempo. Você começa com votando. Eu sou parlamentarista, por exemplo. Você começa fazendo uma reforma para implantar um sistema parlamentarista, começa aí? Ou você começa com uma reforma tributária? Vai tentar as duas ao mesmo tempo? Eu estou dando exemplos assim simples. Eu, por exemplo, defendo uma tese há muito tempo de uma desconstitucionalização. Já escrevi várias vezes a respeito. O que é essa tese? Eu vou te explicar por que ela se junta ao nosso problema aqui. A nossa Constituição foi feita num grau de detalhamento excessivo, onde cada lobby que acompanhou o processo de construção da Constituição, assim, aconteceu antes da queda do Muro de Berlim, cada lobby constituído da sociedade tratou de colocar ali alguma coisa na Constituição que defendesse seus interesses. Resultado, é uma Constituição que tem princípios que tem que estar em toda a Constituição, como o direito do cidadão à saúde ou à educação, e detalhamentos.
percentual de imposto vai para isso, vai para aquilo, regras, etc. Resultado, chega numa situação que, para fazer um auxílio de emergência na pandemia, o Brasil tem que fazer uma emenda constitucional. Obviamente, tem algo errado aqui. Nenhum país do mundo teve que emendar a Constituição para dar uma ajuda aos pobres no momento de pandemia. Aí teve que mudar a Constituição de novo para o Banco Central poder fazer QE, comprar títulos públicos. Acabou não comprando, por decisão do Banco Central. A gente pode discutir, tem prós e contras, eu acho que até deveria ter comprado, mas são outros 500. O fato é que nenhum país do mundo mudou a Constituição para o Banco Central poder operar diretamente título de Tesouro Nacional. Eu estou dando 2 exemplos, que tem algo de errado nesse nosso processo. Entende? E a constitucionalização excessiva introduz uma rigidez no sistema enorme. Porque os constitucionalistas, engraçado que não veem a coisa dessa perspectiva, porque eles olham de outra perspectiva. É uma Constituição, a brasileira, que é facilmente mudável. Por exemplo, a Constituição norte-americana, para você mudar, você tem que ter ratificação por todos os estados. Né? Então, torna uma mudança constitucional algo muito complicado. No Brasil, não. Então, o Brasil, nesse sentido, tem uma Constituição mais maleável, o que parece uma virtude. Bom, o que, do ponto de vista dos constitucionalistas, parece uma virtude, eu diria que do ponto de vista da política econômica, de virtude não tem nada, você engessa excessivamente. Então, a rigor, a primeira coisa que a gente devia fazer para conseguir dar velocidade às reformas econômicas é uma medida simples, que é tirar da Constituição todo o detalhamento de política econômica numa única emenda, transforma tudo em lei complementar. As palavras, eu não estou entrando no mérito de nada. Eu estou só diminuindo o sarrafo, por assim dizer. Entende? E aí, quando eu digo tudo, é tudo, porque a gente não pode também querer, num processo desse tipo, bom, joga para a lei complementar o que eu não gosto e deixa na Constituição o que eu gosto. Realmente, aí o debate não anda. Entende? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, mínimo para educação, mínimo para saúde, teto de gastos, regra de ouro, tudo isso é detalhamento de política pública. Entende? Você mantém os princípios na Constituição e o resto joga para a lei complementar. E aí reinicia o debate em termos de quais leis complementares precisam ser mudadas ou não. Você imaginar que nós estamos fazendo uma mudança constitucional por causa de impostos de intermediação, isso acontece para qualquer um. Você fala, mas como? O que os impostos têm a ver com a Constituição? Não, tem a ver porque estão lá, né? Então, precisam sair de lá. Então, quando você desconstitucionaliza, você dá mais velocidade de ação. Você está com o quórum mais baixo para fazer mudanças. É claro que isso pode ser visto negativamente, as pessoas dizem, não, mas teto de gastos, agora vão derrubar o teto de gastos, sou a favor do mínimo para a educação, agora vão derrubar o mínimo para a educação. Você precisa ter um mínimo de concertação nacional para dizer o seguinte, o país precisa de velocidade nas suas decisões. Então, você tem que desconstitucionalizar. Isso é uma coisa que eu faria na partida. Mas, não sou eu o presidente da República. Né? Então, o que eu digo para você aqui é o seguinte, embora o debate sobre reforma seja um debate muito importante, hoje, no atual contexto, é melhor até que não seja feita reforma nenhuma. Olha o que aconteceu com essa reforma tributária, olha o que aconteceu com a privatização da Eletrobras, que eu brinquei na entrevista para o Valor, que é o peixe do velho mar do Hemingway. Né? Pescaram um peixão em alto mar, chegou um esqueleto, né? Porque os lobbies foram bicando o peixe ao longo do caminho. Entende? Então, o Brasil, hoje é melhor que não faça nada. Então, a primeira preocupação é eleger um bom presidente. A segunda, que tem que vir junto para todo mundo que pensa o Brasil, é o seguinte, bom, qual é o sequenciamento das reformas, uma vez eleito um bom presidente? Vamos partir desse princípio. Qual o sequenciamento? Começa por onde? Qual reforma dá mais gás à economia? Qual reforma te dá chance de sustentabilidade política do seu governo para frente? Essa é a questão que eu acho que a mim mais me intriga, sobre a qual eu tenho pensado. Não é uma questão macroeconômica
tradicional, sobre teto de gastos, sobre inflação, sobre... enfim, posso falar sobre essas questões tradicionais também, mas eu acho que a mudança de perspectiva que o debate brasileiro requer é essa, né? É a mudança para 23 e de uns problemas que o presidente da República vai enfrentar em 23. Se você pegar o governo Fernando Henrique, por exemplo, ele priorizou as reformas constitucionais da Previdência e do fim dos monopólios à reforma tributária. Foi uma boa escolha? Bom, é difícil você fazer exame contrafactual, entende? Mas está longe de ser óbvio se foi uma boa escolha ou não, entende? Até do ponto de vista de evolução do país, está longe de ser óbvio. Não vai aqui uma crítica, nem fiz análise contrafactual nenhuma, mas eu estou só levantando que são questões muito mais complexas do que parece, essas na partida, entende? Que normalmente, e eu já vi vários governos, já acompanhei de perto a formação de vários governos, ninguém pensa muito sobre o assunto, chega na hora H, aí começa a indicar ministro, o presidente tem pressões, tudo quanto é lado, e acaba saindo alguma coisa, não necessariamente a melhor coisa. Entende? Por isso que eu acho que pensar... Você acha que a agenda econômica, a agenda das necessidades econômicas é bem absorvida pela sociedade brasileira, é compreendida pela sociedade? Olha, eu acho que tem... Nosso processo aqui de a agenda de reformas tem dois problemas. Um, afastar os predadores. E aí os predadores são os ismos, né? Tem corporativismo, patrimonialismo, populismo. São afastar os ismos. Né? Que eles distorcem qualquer reforma. Entende? Então, essa é a primeira coisa. O que em si já é muito complexo. Quer dizer, se você tiver um governo com metas claras, com accountability, que nem sei como traduzir direito em inglês, com uma prestação de contas fácil de acompanhar, facilita muito. Nesse sentido, por exemplo, um processo geral de revisão de leis orçamentárias é mais do que necessário. Entende? Ninguém entende orçamento. Então, você olha, tenta olhar o orçamento da União, está tudo lá. Está tudo lá, mas não está, porque tem um grau de detalhamento e um processo de menção recursiva de uma lei para outra, de uma disposição para outra, etc., que, no fundo, confunde a análise do leigo. E é para o leigo que o orçamento tem que ser feito. Né? Então, você ter uma simplificação de leis orçamentárias, mesmo que às custas de perda de sofisticação, não importa. Você tem que simplificar, tornar fácil o debate, fica melhor para visualizar os predadores, entende? Fica mais fácil. Entende? Então, isso é uma coisa muito importante a ser feita. Então, você pergunta assim, quais indústrias têm isenção tributária no Brasil? Responde rápido. Mas ninguém consegue responder rápido, entende? Porque é um emaranhado de decisões, normas, portarias, etc. Você precisa ser capaz de responder rápido. Entende? Porque aí, quando o empresário aparecer no jornal, fala para mim, você tem isenção tributária. Pronto. Isso você tem que dizer para ele. Se você não fizer, se você não tornar o orçamento brasileiro transparente, é muito difícil defender dos predadores. Uma vez feita a defesa, junto com a defesa dos predadores, dizem que direção você quer avançar. Eu acho que tem uma que quer dizer, que está longe de ser consensual, mas todo mundo fala da sua importância, que é a reforma tributária. Tem algumas que economistas falam, mas o resto da sociedade não quer ouvir, né? Como abertura econômica. Né? A sociedade não quer ouvir. Não, a sociedade, os lobbies não querem ouvir. Né? Os lobbies... E a gente sabe que país que desenvolve rápido do terceiro mundo é país com economia aberta. Se não der um passo radical em direção à abertura, não vai dar um salto na produtividade. Entende? Bom, mas aí é um desses casos que o governo tem que ter a liderança do processo. Entende?
reforma tributária é algo razoavelmente amadurecido na sociedade. Tem que empurrar uma agenda que já está aí. Mas, no outro caso, tem que criar uma agenda. Você pega uma outra agenda, ciência e tecnologia, né? Isso é uma agenda intrinsecamente estatal. Qual é o apoio que você vai dar para a pesquisa? Como é que você vai dar educação digital para os jovens? O governo tem que assumir a liderança. As condições já estão aí. Nós já temos o ensino profissionalizante, né? Jovem adora tecnologia. É fácil você convencer os jovens a aprender enfim, um mínimo de computação, mas precisa ter uma agenda do Ministério, precisa ter uma agenda não só de vários ministérios, tem que ter um programa governamental que vá nessa direção. É perfeitamente factível, não é nem tanto dinheiro que se gasta, mas essa agenda é fundamental. As palavras é o seguinte, que algumas reformas estão amadurecidas na sociedade, é difícil empurrar, você tem que, enfim, jogar luz no processo orçamentário para afastar, deslegitimizar os predadores, e tem outras agendas que o governo precisa empurrar que não estão maduras na sociedade hoje. Tem um processo também, Paulo, aí você, com a tua experiência, certamente sabe mais do que eu, que são os processos da nossa representação parlamentar, né? Nós precisamos de uma reforma partidária, né? Quando encaminhar isso, cláusula de barreira ajuda? Ajuda. Mas nós temos hoje 3 distorções, e aí falo do meu coração liberal aqui falando, né? Que são importantes. Uma, que eu vou na contramão do que todo mundo diz, o dinheiro público, né? Para financiar campanhas, né? Controlado por partidos, né? Olha, eu lembro, olha, político que quer se eleger, vá à luta, meu amigo, vá à luta. O seu filho quer fazer faculdade de medicina, bom, vai à luta, estuda, trabalha, ganha dinheiro. Por que você deveria financiar automaticamente com o dinheiro do contribuinte campanhas? A se perguntar, entende? Voto obrigatório? Quer votar, vota, não quer, não quer. De novo, o princípio liberal é nessa direção. Mas, teto de representação, por que alguém em Roraima vale 200 vezes alguém em São Paulo? Me conta. Peraí, um homem é um voto, tão simples quanto isso. Então, estou dando elementos aqui que são, obviamente, ultra polêmicos, mas se você avançar no sistema de representação, você pode ter um país muito diferente do ponto de vista de governabilidade, entende? Mas aí você se pergunta, qual é a agenda? Você vai avançar nessa direção? Vai preferir a reforma tributária? Por isso que eu volto ao ponto que a engenharia política e econômica das reformas e do seu sequenciamento é o que tem hoje de mais importante a ser pensado. Sabe? Todas as análises sociológicas dos pobres, da vida dos realmente pobres, mostra gente que é atropelado pela burocracia, entende? O cara não tem tempo, ele tem que ir no posto de INSS, ele não sabe como fazer. Então, quanto menos obrigações burocráticas, melhor, porque libera tempo do sujeito, entende? Caso contrário, a forma básica de obtenção de informação, que é ir no posto e perguntar, o cara tem que pegar um ônibus, voltar, se expõe a Covid no caminho, quer dizer, tem um lado aqui que governo digital ajudaria muito, mas quanto menos burocracia, melhor, entende? Quer votar, vota, quer votar, não vota e pronto. Entende? Pegar esse gancho, Pércio, que a burocracia faz parte da vida do brasileiro e faz parte da vida das empresas brasileiras, né? A gente vê isso na complexidade para se fazer negócios no país. Na sua avaliação, quais são os principais entraves que impedem da gente subir na posição quando o assunto é competitividade? Olha, competitividade é um termo catch-all, né? Porque ele capta tanta coisa que é difícil você sintetizar, né? Educação faz toda a diferença. E aí eu acho que esse passo a educação profissionalizante, educação em tempo integral, são 2 passos vitais para o Brasil, vitais. Educação profissionalizante, você tem que formar o profissional para o mercado da região. Quer dizer, você consegue, inclusive, dar um conteúdo de empregabilidade
muito maior, né? A parte digital e o aprendizado da língua inglesa é vital também, porque, olha, eu vou dar um exemplo que me impressiona muito. Eu sou do board, enfim, de um dos conselhos da MIT Foundation, que é quem administra a MIT. Bom, estudei lá, fiz meu doutorado lá, tenho uma ligação especial com a escola e tudo mais. Bem, eles mudaram os currículos de graduação agora. Tá? Graduação. E tornaram obrigatório 2 anos de curso no College of Computing, onde é obrigado a aprender machine learning e usar grandes blocos de dados. Tá? E, para usar um termo brasileiro horroroso, codar, né? Saber construir, escrever em código. Isso vale para qualquer disciplina. Ciência política, linguística, arquitetura, obviamente economia, química, qualquer uma. Você está falando de moleque de 17, 18 anos de idade. E o argumento é o seguinte: se não souber, vai ser inútil em 10 anos. Está lá um moleque que foi estudar ciência política e está lá aprendendo machine learning, entende? A fazer programar no computador, obrigatoriamente. Isso é graduação. Eu dizer, olha, o MIT é vanguarda, mas se diz para onde deve estar indo, entende? Então, acho que do ponto de vista de tecnologia, o elemento chave é educação. Entende? Outro elemento chave é abertura. Eu vou dizer por que abertura e queda de tarifas. Não? Você ganha produtividade com máquinas. Não? Você tem que ter um computador, tem que ter um roteador, tem que ter sistema, tem que ter um telefone. Se não baixar o preço dessas coisas, você não consegue, você tem uma barreira para o update tecnológico enorme. Entende? Então, a abertura tem aí um aspecto muito importante. Sistema jurídico faz diferença. Entende? Então, você ter clareza, por exemplo, de qual é a resposta. Montou uma limitada? É limitada nos riscos ou não é? Entende? Quando você começa a ter uma zona cinzenta, se a sociedade é limitada, é de responsabilidade limitada mesmo, ou não é de responsabilidade limitada, bom, você desvirtua o instrumento, a ter clareza de qual instrumento se adequa a que tipo de riscos, qual instrumento jurídico se adequa a que tipo de riscos, faz toda a diferença. Evitar interpretações retroativas faz toda a diferença. Entende? Essa coisa que o Pedro Malan dizia bem, né? Que no Brasil até o passado é mexível. Você não pode. Você tem princípios da lei brasileira bons, né? De anterioridade, por exemplo, o princípio de anterioridade fiscal é correto, né? Mas volta e meia você vê coisas, até mesmo nas propostas de governo, que afetam tributação retroativamente. Né? Bom, você criou uma incerteza enorme. Né? Cada vez que você cria uma incerteza desse tipo, toca contratar um exército de advogados, contadores, especialistas. Isso é custo. Entende? É perda de produtividade, é custo. Entende? Então, você tem um sistema, ter varas jurídicas especializadas, por exemplo, faz diferença. Por exemplo, todos os contratos financeiros são fixados em Nova York. Né? Por que não fixa na corte de Vermont ou na corte, sei lá, de Los Angeles? Entende? Porque Nova York tem juízes que entendem de cláusulas financeiras. Né? Então, as partes ficam mais confortáveis. Entende? Se diminui a quantidade de recursos possíveis à segunda instância, torna julgamentos mais céleres. Então, você tem um sistema jurídico que seja previsível e rápido, ajuda muito a tornar o país mais produtivo também. E ter simplificação. Né? Para você ficar atualizado nos procedimentos e normas tributárias, olha, é um esforço constante, entende? Muda o tempo todo. Precisa mudar menos. Tem que ter princípios mais básicos. E podia falar horas sobre produtividade, mas produtividade é vital para o país. Se você olhar, nosso bônus demográfico está terminando. Capital sobra no mundo. Você precisa atrair o capital, mas sobra no mundo. Mas onde você cria valor, hoje depende muito menos de capital do que antes. Né? Olha o Zoom que nós estamos usando aqui, entende? Vale mais que a Boeing. Né? Estou dizendo que
E o fato que vale mais que a Boeing, você olha, gera mais vantagens para a sociedade do que a Boeing. Então, com todos aqueles imensos aviões. O meu ponto aqui é que a produtividade é a chave, a educação é a chave, reforma do sistema jurídico, simplificação de normas de atração de capital estrangeiro. O mundo hoje tem excesso de capitais, e com taxa de juros muito baixa. Era para o Brasil estar nadando em recursos para investimento. Porque o Brasil, inclusive, os projetos de infraestrutura tradicional não tem o risco de um projeto de infraestrutura, porque são desgargalamentos. Né? O duro de projeto de infraestrutura, você investe para... Aí não tem demanda. Né? Bom, no caso do Brasil, não. Tudo tem demanda, é só investir. Mas não investe porque não consegue atrair o capital, porque tem resistência para investir no Brasil, porque as leis são confusas, que os marcos regulatórios não são claros, e assim por diante. Então, eu acho que o caminho é por aí. Tem um caminho enorme, uma avenida enorme para traçar de produtividade. Não é uma única medida, é uma miríade de projetos, né? Mas pode mudar o panorama brasileiro muito rapidamente. Sabe? Tem uma lista, né, do que deve ser feito, o difícil é como fazer. Né? Acho que tem um lado, só comentar aqui, para me ensinar do André, a Inglaterra tem hoje o número de funcionários públicos que tinha em 1930. Entende? A manutenção dos submarinos nucleares britânicos é feita pelo setor privado. Terceirizou. Então, eu estou dando... Você está falando da Marinha de Guerra britânica, entende? Estou dando exemplos aqui que dá para fazer muita coisa se tiver um governo de fato com ímpeto reformista. Deixa eu só puxar um assunto internacional que a gente tem aqui rapidinho, um pouquinho mais filosófico, mas ser muito importante para o Brasil. Né? Nós tivemos entre 95 e 2000, principalmente depois da crise de 2008, um processo mundial deflacionário. Deflacionário não, mas com inflação muito baixa. Né? Eu acho que vários fatores contribuíram para isso. Né? A China emprestou produtividade para o mundo, né? Quer dizer, ela emprestou produtividade e conseguiu fazer com que conseguisse aumentar a produção mundial sem que tenha muita inflação, mesmo com muito dinheiro no mundo. A política do Deng Xiaoping, que foi aquela política de se aproximar do Ocidente, né? Toda essa estrutura. Agora, parece que nós estamos vivendo exatamente o processo inverso. A China está se isolando, até por conta desse decoupling com os Estados Unidos, essa briga que a gente tem, que a gente está vendo, né? Ela não tem, talvez, tanta produtividade mais para entregar, o que já está mostrando na margem o crescimento chinês. E a gente começa a ver um processo inflacionário no mundo, que é a grande dúvida se é temporário ou se ele é permanente. Como que você vê essa discussão? Porque isso é muito importante, né? Na última vez, agora depois da crise de 2008, que os Estados Unidos jogou os ativos do Fed para 4, 5 vezes do que era antes, o governo demorou 14 meses para tirar esses incentivos e depois mais 10 para subir os juros. Né? Quer dizer, nós tivemos um processo de 2 anos entre começar a discussão do taper da época e a subida de juros. Como que você vê esse processo e como que você vê a janela de liquidez do mundo? Ela está para se fechar realmente? O Brasil pode sofrer com isso em período curto? Olha, se essa janela de liquidez se fechar, o Brasil vai sofrer muito. Então, não há a menor dúvida a respeito. Se tentar fechar de fato, ninguém sabe. Olha, eu não sei, o Fed não sabe, ninguém sabe. Entende? Pela velocidade, pelo andamento da inflação americana e aquecimento da economia, assim, a impressão que dá de longe, ao menos, que ela vai se fechar. Eu acho que o percurso pode ser longo, porque você vai ter que diminuir primeiro o tapering, depois você vai entrar numa discussão se vai diminuir o tamanho do balanço ou parar onde está. Primeiro você vai parar de expandir. Depois você vai entrar numa discussão se vai diminuir o tamanho do balanço ou não. Por último, você vai subir a taxa de juros. Né? Então, é um processo que o timing é muito incerto. O que acontece com o mundo, infelizmente vou ter que parar aqui, mas é o seguinte, com a queda do mundo de Berlim e a abertura da China, é como se o capitalismo criasse uma nova fronteira
entende? Capitalismo ocidental, né? Expandiu. É como se você entrou uma quantidade enorme de mão de obra no sistema, matérias-primas no sistema, mercados no sistema. Descobriu uma nova fronteira gigantesca. Toda vez que você descobre uma nova fronteira, tem um efeito de riqueza acumulada enorme. Entende? Então, muito do crescimento global que houve nesse período, pós-Muro de Berlim e depois que a China se abriu, se deve justamente a esse aumento de fronteiras. Se integrou o mundo. Se integrou um mundo que estava, digamos, fora do sistema capitalista no sistema capitalista. Hoje a integração já foi feita, já é um processo integrado. Então, os ganhos, o savings glut, a noção de que tinha excesso de poupança, etc., perdem muito da sua importância. Né? Uma questão que é uma questão intrigante é o quanto da baixa taxa de juros decorre da desigualdade da distribuição de renda, entende? De riqueza. Quando você baixa a taxa de juros, você aumenta instantaneamente a riqueza dos donos do capital. Né? Os donos do capital, naturalmente, poupam mais do que os restantes da população, né? Porque, evidentemente, por mais que você seja rico, você não vai conseguir tomar 3 champanhes por dia, entende? Então, tem um limite nesse processo. Entende? Então, tem um elemento de concentração de renda nas camadas mais altas da população que aumenta o volume de poupança e deprime a taxa de juros. Isso pode ser algo mais permanente, mas com a preocupação com desigualdade está aumentando no mundo todo e a taxação sobre os ricos vai aumentar, esse fator tende a ter menos importância. Tudo mais considerado, eu estou aqui no meu limite de tempo mesmo, eu acho que a gente está indo para uma situação em que, devagarzinho, você vai para uma normalização monetária, entende? Lá fora, que para o Brasil é certamente um mau agouro, né? Digamos assim, um futuro ruim. Eu acho que é isso, Pércio. Eu concordo com essa visão. Na realidade, você expandiu as fronteiras de possibilidade de produção. Quando você introduziu a China, você emprestou produtividade para o mundo. Mas isso é muito preocupante, porque provavelmente nós vamos ter a reversão de todo esse quadro. E isso pode gerar uma inflação de mais longo prazo e um tempo maior para o mundo com taxas de juros um pouco maiores, né? Se nós não estamos aproveitando, como nós vimos na conversa que o professor Delgado e o professor Lanzano, se nós não estamos aproveitando esse momento que é muito positivo para o Brasil, imagina se a gente tiver a reversão de quadro. Acho também que o que é mais interessante, que acho que você traz, Peço, nessa sua análise agora, é que o Brasil precisa de saber julgar o jogo do mercado e precisa saber julgar o jogo das oportunidades. Então, quando o mundo acelera e o Brasil desacelera, tem algum problema errado. E esse problema não é com o mundo, esse problema é conosco. Acho que as propostas que saíram aqui são muito interessantes. É preciso de desconstitucionalizar algumas coisas que são desnecessariamente constitucionais para facilitar o fluxo das decisões. É preciso dar um caráter de sociedade aos partidos políticos e não um caráter de Estado. O partido não pode ser uma instituição do Estado, o partido é uma instituição da sociedade. E é preciso investir em produtividade, quer dizer, tudo aquilo que você faz para a pessoa melhorar sua capacidade de trabalho, na verdade, é um investimento. Isso não pode ser visto como gasto. Oi, Pércio, eu só queria fazer um comentário final. Acho que sua avaliação deixou muito claro aqui que não há soluções simplistas. Acho que isso ficou bastante claro. Nós, na realidade, estamos precisando de um ajuste bem mais severo e estrutural para permitir a retomada do crescimento com distribuição, né? Eu acho que, nesse sentido, até para retomar nossos índices mais elevados de produtividade, é fundamental redesenhar o Estado brasileiro, partindo para uma ampla reforma sob o risco de continuarmos na rabeira do crescimento econômico. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Fico muito à vontade de estar aqui na casa com vocês e conversar sobre os problemas do Brasil de hoje, né? Antônio Lanzana, Paulo Delgado, André Saconato, e um agradecimento especial ao nosso convidado, Pércio Arida. Muito obrigado por esse debate.
E a gente volta, claro, nos nossos podcasts mensais com uma análise sobre a conjuntura da política, da economia e do cenário internacional. Eu agradeço a você que nos assistiu aqui e faço novamente o convite para que você conheça o Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio em São Paulo, apontando o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Acesse também lab.fecomércio.com.br, é um espaço exclusivo da Federação para conversar com os empreendedores e conheça as vantagens de ser um associado da Federação. Um abraço e até a próxima.